Olá, Miguel Fonseca da Costa. Hoje vamos falar com o Miguel. Estamos aqui no Lar da Graça, no jardim, onde o Miguel passou uma parte da sua vida. E hoje vamos falar sobre fotografia, como temos vindo a falar nos últimos tempos. Quando é que começou o teu interesse pela fotografia? Eu comecei a ter interesse na fotografia ainda no liceu, portanto tinha 13, 14 anos, Onde é que andaste no liceu? no Pedro Nunes. Pedro Nunes, Lisboa. A caminho passava pela Cinefotavis, não é? Que era uma loja na altura muito conhecida, no Franjinhas. Portanto, eu saía do liceu, muitas vezes passava no Cinefotavis, conversava com as pessoas da loja, porque tinha interesse nas câmaras e, enfim, naquelas coisas que eram um bocadinho fascinantes para mim, e ia apanhar um metropolitano depois, enfim, para casa, não é? Portanto, e depois ali no liceu também havia alguns amigos que tinham interesse com que na idade? fotografia. 16, 17, 13, 14 anos, 14. 13, 14 anos. Ainda não tinha uma câmara propriamente, tinha aquelas câmaras Instamatic e coisas desse género, aquelas camarazinhas de plástico com que se faziam umas fotografias, e não havia um interesse pela fotografia muito grande, mas era uma coisa que tinha interesse, sempre tive interesse por trabalhos que implicam uma certa manualidade. Sim. Um trabalho manual, aquele trabalho físico, da mesma maneira que o bricolage. Eu sempre fiz muitas coisas dessas, trabalhei sempre muito com as mãos e, portanto, a fotografia era uma coisa que aliava uma outra perspectiva, tendo também essa componente, o laboratório, aprender a fazer o laboratório. Comecei nessa altura a aprender a fazer o preto e branco, com um ampliador Axomat, que eram os ampliadores checoslovacos que havia na altura. E, portanto, vem daí. Depois havia uma certa... E tinhas isso em casa? Montaste em casa? Sim, eu montei com um ampliador Axomat em casa, uma casa de banho improvisada, assim, umas coisas. Em que ano foi? Bom, portanto, estamos a falar de 70. 1970. 70, por aí. E a primeira máquina que tiveste, qual é que foi? Foi uma Azei Pentax Spotmatic. Assim, uma máquina já, pronto, uma reflex, como se dizia na altura. Foi uma Spotmatic, onde fazia umas fotografias dos ralis e aquelas coisas que nos fascinavam um bocado na altura, não é? E depois fazia também fotografia de ir passear, ia passear ao guincho, ou ia passear aqui e lá, apanhar algumas paisagens, porque interessava muito também depois o trabalho da revelação, o processo da revelação e o processo de fazer as provas de contacto, fazer umas escolhas, e depois então, e depois aos poucos fui começando a ter um interesse mais pela fotografia e a estar muito fascinado também pelo que se fazia na publicidade. Sim. Isso foi um interesse que foi em crescendo, não é? Eu tinha muita vontade de entrar para a António Arroio quando estava a acabar o liceu. Eu não gostava muito de estudar no liceu, mas os meus pais não achavam muito bem e acabei por ficar no liceu. E quando foi o sétimo ano, eu tinha muito interesse pelas áreas do design, que era uma coisa que, na altura, não sei se era por ser moderno ou por ser uma disciplina que não se falava muito, e isso levou-me a querer entrar para a arquitetura. E estava no liceu, enfim, em processo disso, quando foi o 25 de Abril, portanto, eu acabei o sétimo ano em 75, e a Faculdade de Arquitetura tinha fechado. E como a Faculdade de Arquitetura estava fechada, eu, com aquele vontade... Eu tive sempre muita vontade de fazer qualquer coisa, nunca detestava estar sem fazer nada. Arranjei emprego numa casa de casamentos, assim, uma coisa michuruca, mas era uma coisa relacionada com a fotografia. Isso permitia estar em contacto com o laboratório, permitia ter acesso a filmes e a papéis, e portanto acabei por trabalhar uns meses numa coisa dessas. Entretanto, já tinha sido o 25 de Abril, e falei com o meu pai, que trabalhava na publicidade, que gostava muito de trabalhar na área O teu pai trabalhava em publicidade? Sim, o meu pai era administrador de uma empresa de publicidade, não tinha nada a ver com imagem, porque ele escrevia, mas de facto deve ter tido alguma influência, com certeza, no meu percurso. Não era um meio estranho para ti? Não era todo um meio estranho, até porque eu gostava muito de ir à agência onde o meu pai
que era a Ciesa, na altura, Ciesa. uma agência com alguma importância, e eu ia muito lá, em pequenino, em miúdo, ali no Restelo. Aliás, tenho fotografias minhas na varanda, em que se vê a ponte sobre o Tejo em construção, portanto, em 68, 69. Mas depois ia lá e gostava muito de ir ao ateliê, porque eles tinham um ateliê gráfico onde faziam aerógrafo e onde faziam fotografia na cave. E penso que até que o Zé Carlos Nascimento, que depois mais tarde vim a conhecer melhor, trabalhou lá. O João Rapazote, do cinema, quer dizer, houve muita gente que passou lá para a agência. E eu conheci a agência entre os meus 8 ou 9 anos e até essa altura, portanto, eu conhecia-o, ia lá, gostava muito de lá ir e ver essas coisas. E portanto, houve com certeza uma influência da parte do meu pai nessas coisas, e eu falei com o meu pai, portanto, já depois, quando estava nesse interregno, não havia faculdade, não sabia bem o que é que havia de fazer, os tempos eram muito agitados, em 75, em 76, em Portugal era tudo muito agitado, era tudo muita convulsão. Muito na hora. Muito na hora. Eu falei com o meu pai e ele conhecia o Zé Carlos Nascimento, que trabalhava lá na empresa, que tinha vindo aqui para uma coisa que era a Praxis, que era uma coisa muito grande de design, arquitetura, e tinha também fotografia. E isso foi uma altura... Que era um estúdio na Vila Sousa. Na Vila Sousa, precisamente. E o Zé Carlos tinha-se autonomizado da Praxis e tinha feito uma cooperativa de fotografia, que era uma coisa um bocadinho estranha. Mas, na altura, mas era a fruta da época, não é? E, portanto, eu vim cá falar com o Zé Carlos, ele dizia, sim senhor, e tal, mas para cá. E lá me acolheu e foi muito importante para mim. Eu vim trabalhar sobretudo para o laboratório, eles tinham um laboratório preto e branco muito grande. Aliás, tinham dois, mas um muito grande, onde se faziam até tramas e a preparação digamos, das imagens para irem para a impressão dos jornais. Nós não fazíamos fotolito, mas fazíamos as tramas das fotografias, fazíamos a fotografia preto e branco, e depois fazíamos as tramas para se mandar para os jornais, porque aquilo era impresso com uma trama relativamente grossa. Era um trabalho de artes gráficas, no fundo, não é? E, portanto, eu comecei ali assim a trabalhar no laboratório e gostava muito. Fazíamos ampliações gigantes para os stands da FIL e fazíamos coisas que para mim eram ótimas, porque eu era um miúdo e gostava de ver essas coisas acontecerem, não é? E claro, com uma fascinação muito grande pelo trabalho de estúdio, que era o Zé Carlos Nascimento que fazia. Eventualmente havia um ou outro fotógrafo, que era o Vítor Rosado ou o Carlos Morgado, que também tinham passado por aqui, não eram propriamente sócios aqui no estúdio, mas tinham passado por aqui, e fui aprendendo algumas coisas com eles, naturalmente. Entretanto, fui para fora fazer um estágio, fiz um estágio na Áustria, depois fiz um estágio também em Nova Iorque durante um mês. Estágios de fotografia? Sim, com fotógrafos que eram fotógrafos de publicidade. Eu, por isso, simplesmente cheguei lá e bati-lhes à porta e dizia que queria aprender durante uns tempos com eles. Eles foram generosos o suficiente para me acolherem. Isso, claro, deu-me uma perspectiva muito diferente daquilo que era a fotografia em Portugal, a fotografia da publicidade em Portugal. A fotografia era muito, eu diria, básica, porque estávamos em 78, 79, portanto, quer dizer, as coisas eram preto e branco, só se fazia a preto e branco, até porque não havia impressão a cores quase, portanto, e não é o preto e branco que fosse mais... A Filmart ainda não fazia a cores, fazia... Não, imprimia-se a cores, mas, formatos grandes, mas os formatos comerciais, isto é, a fotografia que nós vendíamos para a publicidade, era sobretudo a preto e branco, porque os meios gráficos eram a preto e branco. Eram a preto e branco, não é? E, portanto, a maior parte, não é? Dos jornais e E depois, claro, começou a aparecer a cor e, enfim, fazemos isso. Mas foram tempos muito engraçados, porque foram tempos de muita progressão. Isto é, o mercado evoluiu muitíssimo. Desde os anos 80 para os 90 e dos 90 para 2000 foi um boom fantástico de evolução de técnica, de pessoas com capacidades para trabalhar, naturalmente, talentos ligados à publicidade e à arte da fotografia, no sentido que as maquilhadoras começaram-se a refinar e a aparecer maquilhadoras especialmente habilitadas para maquilhar para a fotografia, pessoas ligadas à comida para fazer o food styling, pessoas ligadas ao retoque dos diapositivos, como o Neves, que tinha trabalhado muitos anos na Alemanha e que veio para Portugal
julgo que no início dos anos 80, eu não me lembro já muito bem, mas foi nos inícios dos anos 80 em que ele retocava os diapositivos, que para nós era uma coisa absolutamente extraordinária, porque uma pessoa que fazia montagens como nós fazíamos no preto e branco, mas em diapositivo, era uma coisa, e era de facto uma habilidade absolutamente extraordinária, quer dizer, era um trabalho de um artista, de um técnico artista, enfim, de um artesão, absolutamente extraordinário. O Neves teve imensa importância no desenvolvimento da fotografia da publicidade em Portugal, nesse sentido. Montou um laboratório para fazer montagens em 20-25, em diapositivos. Era uma coisa extraordinária. Na altura, era uma coisa absolutamente extraordinária. Tinha processamento também dos diapositivos no seu laboratório, que nós utilizávamos, porque ninguém processava dentro de casa nessa altura. Eu, quando comecei, havia um laboratório que fazia slides para o turismo, aqueles slides de 35mm para o turismo, e era quem processava o E6, na altura um processo da Kodak, que era um andar na Alves Cabral, uma coisa chamada Leonídia de Sousa, coisa extraordinária. E, portanto, houve toda essa evolução. Mas agora, o que é que marcou mais da tua experiência na Áustria e em Nova Iorque para cá? E o que é que trouxeste de novo? O que é que mudou em ti? A perspectiva, é assim, da Áustria, foi o primeiro sítio onde eu estive, eu entrei para estúdios que eram estúdios verdadeiramente com uma dimensão e com uma qualidade, com um rigor, com a técnica e com meios técnicos disponíveis que não havia em Portugal. Portanto, se fossem as luzes, fossem as câmaras, fosse todo um modo de funcionamento, que foi o modo de funcionamento que nós depois viemos a adotar mais tarde em Portugal e que existe, com certeza, ou por outra. Hoje em dia, se calhar, até é diferente, mas que existiu e que nós progredimos depois muito nesse sentido, de entrar num estúdio em que tinha um ciclorama, como deve ser, com uma distância capaz para se fotografar do fundo, com luzes para iluminar o fundo e luzes para iluminar os objetos ou as pessoas, ventoinhas para fazer vento, para a moda, máquinas para fazer fumo, quer dizer, isso era uma coisa que não existia em Portugal, pura e simplesmente, quer dizer, não havia uma coisa muito incipiente. O vento era feito com abanos, cara. Sim, como improvisava-se, como se podia, sempre. Não é? Quer dizer, também fiz muita coisa improvisada, portanto não é propriamente um problema. Portanto, o rigor, a técnica, os equipamentos, tudo no seu sítio. Sim, não é? tudo no seu sítio, até porque aquele país, a Áustria é um país muito como a Suíça, não é? Tudo muito rigoroso, como os alemães, não é? Tudo é feito com rigor e com método, não é? Isso foi bastante importante para mim. E depois, nos Estados Unidos, o que eu aprendi sobretudo foi a perspectiva comercial sobre a fotografia. Em Portugal, as pessoas eram artistas, não é? O fotógrafo era um artista, era normalmente pobrezinho, de preferência, não é? Como era. Viver no sótão. Exatamente. Enfim. E nos Estados Unidos percebi que havia uma perspectiva comercial sobre a fotografia. Quer dizer, aliás, eu gosto muito de dizer, quando me perguntam o que é que fizeste, eu trabalhei em publicidade, eu era um fotógrafo comercial, porque era o que de facto eu fazia. Eu vendia a minha fotografia às agências e aos clientes, enfim. E as pessoas tinham um bocadinho, em Portugal, talvez por causa da Revolução e dessas coisas todas, o comercial não era assim uma coisa muito bonita, não se dizia, não é? Quer dizer, há comércio, as pessoas vendem a fotografia, recebem dinheiro, e é disso que vivem. Era uma coisa um bocadinho... Era feita um bocadinho às escondidas, as pessoas não diziam isso claramente, não é? E isso foi bom, porque abriu-me o mundo, naturalmente, porque também foi uma viagem que para mim foi uma revelação, no sentido em que, digamos, as dimensões das coisas, a perspectiva sobre o mundo é diferente depois de ir aos Estados Unidos ou a um país grande. No meu caso foi os Estados Unidos que tiveram esse impacto, não tanto a Europa. A Europa é um bocadinho mais à nossa medida, apesar de ser muitíssimo mais evoluída que nós. Estamos a falar 75, 76, 77, 78, 79, quer dizer, em Portugal era altamente provinciano, quer dizer, não tínhamos uma perspectiva e como estávamos aqui também, as pessoas que aqui estavam, se não viajavam, também não tinham uma perspectiva diferente. Não é? Portanto, esses estágios foram de facto importantes para mim, acho eu, porque me fizeram ter uma outra perspectiva e de facto eu acho que ao longo da minha, não sei se lhe chamo de carreira, mas enfim, ao longo do tempo que trabalhei em fotografia, tive sempre muita preocupação em fazer disto uma profissão com algumas regras
para nós e para os clientes. E eu não gostava de dizer, eu sou capaz de fazer uma fotografia única. Não, eu estava muito mais preocupado em que o processo todo decorresse de uma maneira profissional. Se nós angariássemos o trabalho era angariado, nós respondíamos profissionalmente às coisas e não com aquelas fantasias que às vezes eram associadas a este trabalho. E visitavas exposições de fotografia ou não? Essa parte Sim. não te interessava? Não, interessava-me sempre. E em Nova Iorque também foste ver? Também. Museus? Fazia parte do meu circuito visitar sempre as associações de fotógrafos, que eram meios onde normalmente havia exposições. Em Inglaterra também, durante muito tempo, tive uma relação próxima com a Inglaterra. Também era muito visita frequente da AFAEP, que era a Associação dos Fotógrafos na altura, importante. E sempre gostei de fotografia, portanto, eu lembro na Áustria das primeiras exposições que eu fui ver grandes, que foi uma exposição do Henri Cartier-Bresson, que durante muitos anos eu tinha um cartaz aqui no estúdio, porque foi importante para mim, porque percebi também a dimensão da fotografia artística no mercado europeu. Em Portugal não se vendia fotografia. Por simplesmente a fotografia artística não era comercializada, não havia uns artistas a fazer fotografia, como depois mais tarde o Mulder, ou a Helena Almeida, lá está, aqueles que voltamos sempre a falar. Isso não existia em Portugal, pura e simplesmente, quer dizer, havia um Cabrita e havia o António Macardoso, fazia assim umas coisas e tal, não sei, mas eles não viviam da fotografia artística, quer dizer, não é possível, não era possível. E, portanto, não fazia. Portanto, eu tinha de facto interesse. Aliás, depois, durante muitos anos, dei algum apoio aos encontros de Coimbra, que era o Albano que fazia, e eu próprio até patrocinei lá algumas coisas, porque era muito bom nós recebermos fotógrafos americanos e fotógrafos, enfim, franceses, enfim, conhecidos, que nós conhecíamos dos livros e das revistas, não é? Eu sou da geração da Fotô, não é? Fotô era uma espécie de uma coisa mitológica para nós, quer dizer, enfim, tinha as suas coisas. mas pronto, mas era de facto, porque aqui em Portugal era disso que vivíamos da fotografia, não era câmera, era fotô, e para aquilo tudo para nós era uma fascinação, não é? E, portanto, eu sou dessa geração. Vivia-se ansioso que chegasse o próximo número Claro, do mês que vem, exatamente. Internet, ainda não saiu a Fotô. Quando é que chega? Nós passávamos, já não lembro onde é que comprava a Fotô. Devia ser na Bertrand, assim, não sei, não me lembro onde é que eu comprava. Mas vivíamos ansiosos, ou que alguém viesse de fora e trouxesse umas publicações, livros de fotografia. Pouquíssimos. Era só quando se viajava que se tinha a oportunidade, eventualmente, de comprar uns álbuns bons, que eram caríssimos para nós, porque nós vivíamos aqui um bocadinho afastados dessa realidade. Mas sim, eu lembro também, a primeira vez fui ao encontro de arte de fotografia, porque para mim era uma coisa especial, não é? Uma coisa... Isso já foi nos anos 90. Já nos anos 90. Pois, eu aqui estou um bocadinho a misturar este percurso todo. E nesse início as lojas de fotografia foram importantes, também ao nível de informação e formação, não? Foram. Eu lembro, por exemplo, da Cinefoto Viz, que era uma loja onde eu ia muito. Eu sei que havia a Instanta também. E depois, um bocadinho mais tarde, comecei a conhecer a Profoto. A Profoto era um bocadinho mais para profissionais. E a Cinefoto Viz era muito engraçado. Na Rua de Santa Justa. A Profoto era na Rua de Santa Justa, exatamente. Tinha 2 andares, salvo erro. Tinha 2 andares. E havia também ali nas escadinhas ao lado do elevador havia uma loja de fotografia. Ferrari seria. Ferrari, sim. Acho que sim, não me lembro bem, eu já não me lembro, mas havia aí uma loja de fotografia também. Mas a Cinefoto Viz era uma loja onde eu pela primeira vez peguei numa Hasselblad, onde eu pela primeira vez peguei numa Nikon F, onde eu pela primeira vez peguei numa Nikon Mat, que era mais baratinha, enfim, era uma máquina mais... Mas, e havia lá um vendedor que, não sei se gostava de mim, dos meus amigos, quando lá íamos, talvez, que achava graça porque nós éramos miúdos, acho que era o Ramalho, não lembro bem, mas acho que era o Sr. Ramalho. O Sr. Ramalho era um tipo assim,
É um vendedor típico, Sim. tipo todo diligente e com vontade de mostrar as câmaras e dizer sim senhor, não, e a gente faz aqui umas condições especiais, se vocês comprarem. Acho que nunca comprei lá nenhuma câmara, mas era um tipo que nos deixava ir lá e deixava ver as câmaras e deixava espreitarmos e percebermos como é que aquilo funcionava e dizia, olha, agora tenho aqui uma Hasselblad, eu lembro perfeitamente, ele me mostrar, isto é uma câmara especialíssima e tal. Ele lá me mostrou a Hasselblad e eu fiquei ali de boca aberta a olhar para aquilo. Depois mais tarde via lá na agência onde o meu pai era administrador, havia uma Hasselblad com um jogo de objetivas que eu uma vez ou outra pedi para usar e usei. E portanto, as lojas de facto eram importantes porque víamos. Também vendiam revistas, eu acho que também. Sim, talvez a também foto havia, fosse lá sim. comprada. Eu acho que eles também tinham revistas. E essa Cinefotovis era muito dinâmica, era do género da instante, tinha Sim. muito movimento e havia, de facto, eu penso E que tinha as novidades, não é? e tinham as novidades, as Sim, câmaras que nós coisas. víamos saírem na foto e de repente nós víamos ali assim uma Nikon F ao vivo e podíamos pegar, não é? Era uma coisa extraordinária. E pronto, e portanto esse percurso das lojas era um bocadinho esse, não é? Isso, foi ali, portanto, na altura do 25 de Abril, um bocadinho antes e um bocadinho depois, não é? E eu depois, rapidamente, comecei a trabalhar. Portanto, eu comecei a trabalhar em 77, salvo erro, ou 78, aqui com o Zé Carlos Nascimento. E o Zé Carlos Nascimento tinha esses equipamentos todos fantásticos, não é? Tinha umas máquinas de grande formato Linhof, tinha as Hasselblad, tinha Nikons, quer dizer, tudo isso, e eu tinha acesso às câmaras, portanto estava aqui a trabalhar e tinha acesso e podia fazer fotografia com elas, fazia sobretudo no estúdio, porque não ia trazer para fora as câmaras e, portanto, comecei, além do laboratório, comecei também a fotografar e a ter uma grande apetência por fotografar. Depois de fazer os estágios fora, vinha também com outra ambição de naturalmente trabalhar por minha conta, não é? E, portanto, continuei aqui a trabalhar com o Zé Carlos durante os tempos e mais o Carlos Lima, também, que era um fotógrafo muito meticuloso, um bocadinho limitado, mas um tipo muito meticuloso e muito interessante na maneira como fazia as coisas. Não me interessava do ponto de vista estético, a mim não me interessava especialmente, mas o método de trabalho era muito cuidadoso, era um tipo muito cuidadoso. Não desmerecendo, naturalmente, o Zé Carlos, não é? Que era, digamos, para nós era um bocadinho o mestre, era mais velho, sabia, já trabalhava em publicidade, conhecia o meio todo, toda a gente o conhecia, Claro. portanto era um bocadinho E com o o nosso pincel a mestre, tirar não é? os pós Sim, limpar os objetos, sim. fazer aquelas coisas, aquelas tragédias que nos aconteciam, que era estar horas a preparar uma fotografia, fotografar uma garrafa, e depois, quando se revelava, aquilo tinha uma poeira em cima Exato. e não havia nada a fazer, tinha que se repetir a fotografia, Repetir tudo. porque então se fosse em diapositivo não havia nada a fazer. Quer dizer, Sim. se fosse a preto e branco ainda se fazia um retoque, uma coisa qualquer. A diapositiva era impossível. Na altura não se podia fazer nada, não é? E pronto, e foi assim E que depois evoluí. criaste um Autonomizei-me. estúdio independente. Em Sim, que ano? autonomizei-me em 87, salvo erro, 87. Não me lembro já se foi em 84, se foi em 87. Primeiro passou por um período em que dentro do próprio estúdio aqui que tínhamos com o Zé Carlos criei uma certa autonomia, comecei a trabalhar sozinho lá dentro e depois surgiu a oportunidade aqui no prédio mesmo arranjar um andar e portanto autonomizei-me mesmo e portanto passei a trabalhar sozinho durante uns tempos, depois tive um irmão meu que me deu aqui uma ajuda, o Paulo. Depois o Alexandre O'Neill, filho, de quem eu era muito amigo, também me fazia de assistente um bocadinho, íamos juntos para o Algarve fazer trabalhos, ou íamos para a Marinha Grande, ou estávamos aqui no estúdio. Ele era um tipo muito engraçado, porque eu gostava muito, era mais novo que eu, mas era um tipo que fazia fotografia artística. Sim. É um tipo um bocadinho extraordinário, é a palavra. Ainda publicou um livro. Publicou um livro ou dois, aí assim, das já há barbearias, e depois fez umas coisas, trabalhos também interessantes nos Açores. É um tipo que eu gostava muito, pessoalmente, e de quem era muito amigo. Depois, enfim, os percursos mudaram, ele entretanto morreu novo, e pronto, desapareceu. Mas foi um dos meus assistentes iniciais, e depois às tantas precisei mesmo de começar a contratar gente fixa. A imagem de marca para do teu trabalhar estúdio aqui. era, lembro-me do cartãozito, era um golfinho.
Sim, era um bocadinho, foi uma coisa um bocadinho por acaso, mas, ou por acaso, enfim, eu queria alguma coisa com uma conotação simpática, inteligente. Não sei se era presunção, mas eu gostava. E resolvi pôr o golfinho. E aquilo de facto fez muito sucesso, as pessoas achavam muita graça e era distintivo em relação. Que os fotógrafos eram sempre ou faziam um diafragma, uma câmara, uma lente. E eu pus uma coisa realmente diferente para. E resultou muito bem. Enfim, calhou bem. E isso depois até utilizei muito tempo, depois às tantas como eu tinha esta perspectiva muito comercial, fazia uns brindes no Natal para dar aos clientes, que fossem carteirinhas de fósforos, fossem uns relógiozinhos, fossem umas coisas assim, e as pessoas achavam muita graça a isso, portanto isso ajudou muito ao desenvolvimento enfim, do estúdio, não é? E comecei então a contratar gente fixa. Começaram aqui assim a ter uns assistentes que entravam e ficavam, e as coisas foram crescendo, e na altura de facto eu tive a sorte de apanhar um grande desenvolvimento da fotografia da publicidade em Portugal, um desenvolvimento do país no fundo também, não é? Porque depois dos anos 80 foi a entrada na comunidade europeia, quer dizer, houve uma série de fatores que fizeram que Portugal seja hoje diferente do que era há 50 anos atrás, não é? Que era bastante diferente. E, portanto, eu apanhei esse desenvolvimento e como tinha uma perspectiva, de facto, bastante comercial sobre a profissão, comecei a empregar gente e, portanto, eu cheguei a ter aqui algumas pessoas a trabalhar, um número apreciável de pessoas aqui a trabalhar. Às tantas tive que meter uma secretária, que era mulher de um amigo meu, e que ficou cá, trabalhou comigo 12 anos e que foi preciosa aqui assim no seu trabalho. Porque eu precisava estar liberto também para atendimento aos clientes, para fazer fotografia no estúdio e para ter depois quem desse apoio. Portanto, foi ao longo dos anos 80 e 90, fui começando a ter gente primeiro para o estúdio, primeiro para me dobrar um bocadinho, porque na altura não havia telefones móveis, não é? E era preciso ir aos clientes, era preciso ir aqui e acolá. Ir às agências. Ir às agências e falar com as pessoas e não sei o quê. Também nessa altura começaram a chegar nas agências os brasileiros, não é? Um bocadinho mais tarde, sim, começaram a chegar. Sim, também. Sim, um bocadinho mais tarde do que aquilo que eu me estava a referir, porque nessa altura já tínhamos telemóveis, efetivamente. Primeiro foi a introdução do fax, que foi uma revolução para nós, porque em vez de irmos daqui para, no meu caso, para o Restelo, ir buscar uma maquete, não, eles podiam mandar um rabisco pelo fax, e foi uma revolução para nós, o fax. Depois o telefone móvel, lembro-me de ter comprado um telefone, ainda não havia rede, portanto, para ser mais barato, comprei antes de abrir a rede, que era uma rede, não era ligada à Marconi, era, não sei, eu já não me lembro muito bem, mas sei que era um telefone que estava fixo no carro. Era o tijolo. Era um tijolo enorme, e só havia rede em Lisboa e no Porto. E depois começou a haver na autoestrada. Mas para mim era muito importante, como eu trabalhava praticamente sozinho e os clientes precisavam de sentir muito que nós estávamos perto. Sim. Eu, quando às vezes estava no Porto a trabalhar e telefonava aos clientes, eles não sabiam, porque não era comum usar-se telefone portátil nessa altura, e eu dizia, não, sim senhor, eu amanhã estou aí de manhã, então portanto, isso dava-lhes uma tranquilidade que eu acho que era importante, ou que eu achava que era importante. Porque também era sempre tudo para ontem, não é? Sim, era sempre tudo para ontem, como sempre foi na publicidade, e julgo que continua a ser, não é? E portanto esses meios foram meios que vieram transformar toda a profissão também, lateralmente, mas que vieram produzir uma grande transformação. Os equipamentos, atualmente fui comprando equipamentos à Profoto, na altura, tinham umas luzes, os flash balance, que era uma coisa um bocadinho básica, mas que funcionavam e que, pronto, fazíamos o trabalho. Depois passei para uma marca alemã, que era a Multiblitz, começou a ter uns flashes bons, comecei a comprar e depois finalmente, quando a Broncolor veio para Portugal, fiz aí um negócio na altura interessante e troquei todo o material que tinha por material Broncolor, assinar, a Cellular já tinha e portanto, portanto montei um estúdio com equipamentos de muitíssimo boa qualidade, que para mim era muito importante, porque eram muito fiáveis, eram equipamentos muito fiáveis, não davam chatices nenhumas, funcionavam sempre bem, eram muito rigorosos e, portanto, isso deu-me, digamos, um elan muito interessante, quer dizer, eu nos primeiros anos então da fotografia, tudo o que eu ganhava era para investir em equipamentos.
E, portanto, depois às tantas tinha o estúdio de facto muito bem equipado, com equipamentos bons, de boa qualidade, e tinha uma gama muito grande, porque se havia um trabalho em que era preciso uma teleobjetiva especial, eu comprava a teleobjetiva. Aliás, na altura não havia outra maneira de se fazer, não havia muita gente com muito equipamento, e portanto eu reinvesti sempre muito do dinheiro que ganhava nos equipamentos. Equipamentos, nas instalações, no pessoal, e eu acho que isso deu frutos e foi bom. Foi um dos maiores e melhores estúdios de fotografia de publicidade nesses anos. Sim, houve aí uma altura que sim, eu acho que foi. Depois começou também a seguir do meu estúdio, o João Palmeiro, que trabalhava com outros fotógrafos, também se autonomizou e também fez um estúdio muito bom. Tinha um fascínio de fotografar carros, que para mim não era especialmente interessante, até porque a minha perspectiva, eu às tantas, nos anos 90, já mandei fazer um estudo de mercado para perceber para onde é que é o dinheiro da fotografia, da publicidade. E curiosamente, para mim, foi uma novidade, pelo menos parcial, o dinheiro da publicidade para a fotografia, nesses anos, ia 50% para o agroalimentar. Tudo o que era negócio agroalimentar. Eu já tinha alguma... agricultura, batatas, agroalimentar é tudo, é Iglo, é Nestlé, sim. nessa altura eram dos clientes muito importantes, não é? Nestlé e a Unilever, com vários departamentos, um dos quais era a Iglo, Unilever, que em Portugal é Jerónimo Martins. E portanto, eu quando começou a aparecer a potência por fotografia de comidas, comecei a perceber também que não havia... Os fotógrafos não achavam muita graça, não achavam especialmente interessante, principalmente porque não dominavam, isto é, não tinham quem lhes cozinhasse, não tinha quem lhes tratasse a comida. E eles não iam fazer isso. Realmente, eu também não, mas só que eu comecei a perceber que aquilo havia ali assim, um nicho grande de mercado, um nicho considerável, em que não havia know-how. E eu comecei a explorar um bocadinho isso primeiro a nível da luz, a perceber como é que a comida resultava bem, qual era a luz adequada para a comida, não é? E comecei a tentar arranjar quem me pudesse ajudar na cozinha. Havia umas cozinheiras que vinham fazer umas coisas e tal, mas eram um bocadinho básicas. Eu, nos Estados Unidos, tinha estado num estúdio onde se fazia muita comida. Tinha conhecido um tipo com uma profissão que eu não conhecia, que era food stylist, um americano, um bocadinho, eu diria, delicado, mas que era um tipo simpático e que eu contratei para vir a Portugal fazer um curso de food styling. E que aquelas coisas que nos acontecem na vida, dizem, eu vou levar este, eu não lembro bem do nome dele, não era o Steve, tinha um outro nome, eu não lembro. Vou levar este tipo a Portugal porque os fotógrafos vão se interessar por isto e vão querer vir. E fiz isso e abri as inscrições, já não me lembro com que meios, ou onde é que eu difundia aquilo. Sei que houve muitos clientes da Knorr, da Magi, de agências de publicidade e também alguns fotógrafos que se inscreveram no curso. Foi de tal maneira que eu ganhei dinheiro com o curso, não era nada a intenção, não era de toda a intenção. Paguei a viagem ao homem para vir cá, pedi a Maria de Lourdes Modesto, com quem eu já fazia alguns trabalhos, tinha ali um andar na Avenida Infante Santo, onde fazia as suas preparações de comida para fotografia e para cinema e tal. E ela foi muito simpática, emprestou-me aquilo para eu fazer lá o dito workshop. Foi um êxito total, como eu digo, ganhei dinheiro, uma coisa onde não tinha intenção nenhuma de ganhar dinheiro. O homem veio, aquilo foi um sucesso bestial. Os clientes gostaram imenso, portanto, os clientes... Isso trouxe depois até resultados, porque eles sabiam que eu estava a trabalhar ligado a essa área, e com tanta sorte que muito pouco tempo depois aparece-me em Portugal a bater-me à porta, aqui no estúdio, uma senhora japonesa, que é a Anita, minha querida amiga, a Anita Tamotti, e que me vem mostrar um portfólio, assim um bocadinho a medo, que ela fazia food styling e tal. Eu sei muito bem o que é isso, já não sai daqui. E não saiu. E, efetivamente, ela ficou a trabalhar. Não era minha empregada, mas trabalhou aqui comigo a partir desse dia, praticamente, até eu fechar o estúdio, porque
isso depois levou-me a uma certa especialização, não de que eu tivesse vontade de especializar-me em comida, por qualquer razão particular, mas porque decorreu destas circunstâncias, quer dizer, por outro lado o estúdio tinha condições, porque tinha uma cozinha boa, portanto às tantas equipei a cozinha com ar-condicionado e com os frigoríficos profissionais e com uns meios assim um bocadinho, não era bem uma cozinha do restaurante, mas já tinha equipamentos bastante razoáveis e portanto nós fazíamos muita coisa na área da comida e das bebidas. As bebidas depois foi decaindo um bocadinho e foi mais virado para as comidas, porque eu próprio criei estas condições e que levaram a que depois o meu trabalho fosse um bocadinho mais virado para esse lado. Criaste uma nova categoria na fotografia de publicidade. Sim, mais ou menos, e e depois já bebidas. não era só... Pois, é verdade que no fundo foi um bocadinho aquilo que nos Estados Unidos chamam Food and Beverage, Food portanto, and beverage, e sim. foi aqui assim uma especialidade muito que não havia, ou pronto, qualquer fotógrafo de publicidade Fazia, não é? fazia um bocadinho, Sim. mas nunca fazia suficientemente Com- bem ou a com fundo, a ou bem, qualidade, não quero dizer, mas não fazia a fundo, qualidade na medida em suficiente. que era um bocadinho mais uma fotografia. Fotografar um carro num dia, no outro dia estava a fotografar croquetes. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, não é? E, portanto, tem exigências diferentes e tem nomeadamente exigências de apoio, de cozinha, de compras, etc., que são condições um bocadinho específicas. Quando, depois de já estar um bocadinho especializado nas comidas, por exemplo, trabalhava muito para uma empresa que era a Compal, ainda é, agora já é a Compal Small, mas na altura era a Compal, que era dos Melos, e eu trabalhava para eles indiretamente, trabalhava para as agências de publicidade, e, portanto, mas na altura havia uma coisa que era, fotografavam-se as frutas, em Portugal só havia fruta da época. Não havia frutas fora da época, na altura. E então eu ia daqui para Londres buscar frutas, era uma coisa extraordinária. Na altura era uma coisa extraordinária. Às tantas, e era com tal frequência que às tantas já tinham dois vendedores, especialmente um em Covent Garden, que eu, uns dias antes, ligava, olha, Sr. Filipe, veja lá, eu vou precisar disto, vou precisar daquilo, mas isto tem que ser muito... Não se esqueça que é para fotografia, para cinema e tal, porque ele lá tinha clientes nessa área. Sim. E então eu telefonava ao senhor e ia buscar pêssegos que vinham da África do Sul, provavelmente, para Londres, e em Londres eu ia com uma geleirazinha e trazia os pêssegos para fotografar aqui na Graça. Tinha uma certa graça. Quer dizer, mas isso também decorreu porque houve uma grande evolução na publicidade e a publicidade começou a dar-nos meios, os meios que nós pedíamos, conforme a necessidade, não é? Portanto, se a Compal queria fotografar em janeiro pêssegos, mas tínhamos que os ir buscar a qualquer sítio, quer dizer, e portanto era isso que se fazia. Nem sempre corria bem, porque às vezes as frutas não estavam exatamente como nós queríamos, mas pronto, lá se foi fazendo e portanto foi toda uma evolução de método de trabalho também que acompanhou a evolução da publicidade. Portanto, a publicidade exigia, nós íamos atrás do que aquilo que a publicidade nos exigia, não é? E os publicitários, portanto, os criativos na publicidade, que começavam a viajar, começavam a ter inputs de fora, tinham ligações com as agências suas irmãs, fosse em Londres, que era um grande mercado da publicidade, fosse em Nova Iorque, também já vinham com exigências grandes, e ainda bem, e portanto nós fomos crescendo no nosso trabalho em fotografia, fosse aqui no estúdio, fosse os meus colegas de profissão, porque as agências nos exigiam determinada qualidade. E também nos começaram a pagar as produções e a perceber que era preciso pagar uma viagem a Londres para ir buscar fruta, se fosse caso disso, se fosse necessário, ou noutras áreas, outras coisas específicas. Portanto, apanhámos tudo isso até à debacle que foi a partir dos anos 2000 e tal, que se começaram a cortar as unhas em tudo e mais alguma coisa, isso aí já é outra assunto. Mas dos anos 80 pois, até os anos 2000, trabalhou-se sempre em crescendo, sempre com melhores condições, fomos criando condições de trabalho, eu e outros colegas meus, fosse porque tínhamos uma espécie de uma associação que funcionava mal, mas que apesar de tudo funcionava, os fotógrafos de publicidade cá em Portugal éramos meia dúzia, era um grupinho de elite, não quer dizer que fosse meia dúzia, havia outros, havia pessoas, depois havia assim nas franjas desse grupo havia mais gente também que faziam publicidade, eventualmente, mas na realidade era pouca gente, éramos muito poucos e portanto
foi uma altura privilegiada para trabalhar e tive essa Depois sorte. os outros campos da fotografia era para revista, Era mobiliário, editorial, não é? eram catálogos, Os era para as catálogos. feiras que se faziam, as feiras industriais, não é? Que era preciso fazer fotografias para fazer o stand, fazer aquelas coisas todas. Era a fotografia. E também o mercado da publicidade era um mercado relativamente pequeno, quer dizer, isto é, Sim. era um meio fechado, e sempre foi, aliás, é em todo o mundo, a fotografia, a publicidade é um meio fechado, é uma elite de pessoas que trabalham naquela área e não são muito conhecidos das pessoas. Sim. Não é um fotógrafo conhecido. O fotógrafo de publicidade tipicamente não é um fotógrafo conhecido, é um fotógrafo que está no anonimato, mas está a trabalhar e faz coisas muito especializadas e muito técnicas e muito que é preciso arranjar soluções. Isso era uma das coisas que me fascinava e sempre me fascinou na fotografia da publicidade, é que nesses anos, como foram anos de muita evolução, havia sempre um desafio novo, uma coisa nova para... havia um criativo que vinha com uma ideia de uma fotografia que já tinha visto não sei aonde e que era preciso fazer parecido ou fazer melhor e, portanto, isso era muito giro e, portanto, aquilo aliava tudo um bocadinho a minha veia de bricolagem, de resolver problemazinhos e coisas na publicidade, isso era muito gratificante. E depois dizes que no fim dos anos 90 começa a debacle. E isso tem também a ver com a chegada do digital à fotografia? Não. Foi a redução de custos das empresas? Sim, eu acho que os fatores que levaram a que a fotografia de publicidade, para mim, decaísse um pouco, foram fatores económicos. Isto é, enquanto houve aquela loucura dos anos 80 e 90, que as agências de publicidade gastavam aquilo que fosse necessário para ter o resultado que queriam, sim. No fim dos anos 90 apareceram uma coisa chamada as centrais de compra. As centrais de compra de meios vieram dar uma transformação enorme no mercado da publicidade. De antes, o que é que se passava? Uma agência de publicidade tinha um cliente, tinha que fazer a publicidade e tinha que colocá-las nos meios, nos mídias, nos mídias, basicamente. E as agências de publicidade ganhavam muito, aliás, onde ganhavam dinheiro era nos meios. Fosse a colocar na televisão, fosse a colocar nas revistas. E isso transformou radicalmente, enfim, nesses anos loucos da publicidade, em que tudo se gastava dinheiro para fazer as produções. Porquê? Porque a mídia pagava isso tudo. Sim. Basicamente, o espaço publicitário pagava isso tudo. Havia margens brutais e isso era tudo pago. Quando aparecem as centrais de compra, que no fundo o que é que são? São umas centrais feitas com participação de algumas agências de publicidade, outras nem tanto, compravam espaço nos meios, sim. Compravam espaço televisivo, compravam o espaço dos cartazes de rua, compravam o espaço das revistas por grosso e por atacado, sim. E portanto conseguiam preços muito mais interessantes para os clientes. As agências de publicidade de repente ficaram sem pernas. Revendiam às agências de publicidade. Resultado, as agências que não vendiam criatividade, mas vendiam sobretudo espaço, sim. Ficaram sem negócio. Sim. Começaram a cortar unhas em tudo onde fosse possível, naturalmente, e começaram a querer ganhar dinheiro em tudo o que fosse possível, sim. Porque deixaram de ter aquela grande margem dos meios, que era aquilo onde eles ganhavam mais dinheiro. E isso veio transformar o mercado, porque de repente temos uma agência de publicidade que nos dá um volume X de trabalho a dizer que quer uma percentagem sobre aquilo, sim. Porque nos dá X volume. Começaram a regatear preços e a cortar as unhas em honorários que já estavam mais ou menos estabelecidos e que eram bons, devo dizer. Mas começaram a cortar as unhas e a pedir descontos e tudo isso veio atrofiar um bocado o mercado. Porque reduz a qualidade, porque não é? Para se trabalhar com muita qualidade, como nós estávamos a trabalhar nessa altura, era preciso meios. Era preciso nós próprios ganharmos bastante dinheiro para podermos estar à vontade, se queríamos contratar mais uma pessoa ou outra, podemos contratar, se queríamos comprar mais um material para isto ou para aquilo, e isso deixou de ser possível, quer dizer, portanto, e para mim isso foi um bocadinho uma certa desilusão, porque nós crescemos nesses anos 80 e 90, fortemente, todos os anos crescíamos, e não me refiro a volume de negócios, refiro-me a crescíamos em qualidade, qualidade e em profissionalismo. E chegaste a ter quantas pessoas empregadas na agência?
Aqui no ateliê, assim, fixos, umas 9 pessoas, mas chegavam a estar aqui 12 e 15 pessoas a trabalhar, muitas vezes, muito tempo. Tinha uma pessoa que só andava na rua, 2 às vezes, tinha uma secretária, tinha 2 assistentes no estúdio, tinha 3 pessoas no laboratório, porque tinha laboratório preto e branco, e diapositivos, portanto fazíamos tudo dentro de casa, processamento e tudo, porque a exigência do trabalho é tal de rapidez. Nós fazíamos aqui às vezes noites inteiras a trabalhar, era 24 horas, overnight, tudo, durante o dia estávamos ali a trabalhar, à noite ficava-se a fazer processamentos. Eu morava aqui, portanto, muitas vezes durante a noite ia lá acima, ou então ficava uma pessoa em permanência lá no laboratório, portanto chegámos a ter algumas épocas em que trabalhávamos overnight, estávamos aqui assim, dia e de noite, que era uma coisa, pronto, um bocadinho estapafúrdia, mas pronto, enfim, era o que era. E portanto essa transformação nos anos 2000, eu acho que foi basicamente uma transformação económica. E do mercado, como o mercado se organizou. Sim, começaram também a entrar nas empresas jovens licenciados. Eu estou-me a referir na parte dos clientes. Jovens licenciados com outra perspectiva sobre o mercado, uma perspectiva mais mercantilista e mais economicista, que estava um bocadinho despegada da publicidade, aquilo era tudo um bocadinho à farta, é assim mesmo, que era assim. E, portanto, as pessoas começaram a olhar para os negócios também, todos os negócios no geral, com uma perspectiva mais económica, mais de rentabilidade, claro, mais de não haver excesso e essas coisas. E, portanto, isso transformou um bocadinho o mercado, foi um bocadinho difícil. Portanto, em 2006 eu comecei a despedir pessoas, comecei a reduzir estrutura. E pronto, o negócio francamente começou a não ser tão interessante do ponto de vista profissional, porque já se estavam a fazer poucas novidades, digamos assim, que fossem muito atrativas, e por outro lado tudo a querer cortar as unhas, e portanto deixou de ter o encanto que teve nesses anos anteriores. Claro. Mas pronto, é assim a vida, é a evolução, e portanto eu tinha uma perspectiva até de me reformar mais cedo, coisa que não foi possível, porque depois as coisas não correram assim tão bem como era desejável, e acabei por, em 2013, fechar o estúdio. E que idade tinhas nessa altura? Em 2013, tenho que fazer as contas, 57, 2013. 2007 teria 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Sim, mas eu estava numa perspectiva, pronto, bom, aqui vou continuar o estudo e tal, mas vou-me reformar, vem cá menos, isto vai continuar a andar, mas não, as coisas não estavam de feição para começarem assim, e portanto em 2013 decidi mesmo dar outro rumo à vida e fui para fora. Entretanto tinha-me formado em arquitetura, coisa que tinha ficado para trás dos tempos da idade própria, não é? Mas da Revolução. Mas, exatamente, depois, portanto, entretanto, acabei o curso de arquitetura e fui para fora e fui já trabalhar em arquitetura, embora tenha montado ainda um estúdio fora, com o equipamento que levei aqui de Portugal. Montei o estúdio, alugava para terceiros e fazia algumas coisas de publicidade, mas pouca coisa, não era um mercado muito interessante e eu também não estava muito para aí virado. E, portanto, porque em todo o mundo isto aconteceu, não é? Eu acredito que sim, quer dizer, eu tenho a experiência aqui em Portugal, não é? Mas eu acredito que sim. Até porque esta transformação no mercado, também em 2000 e tal, também veio depois com outras associações, isto é, a facilidade do uso da fotografia digital, a facilidade da pós-produção com softwares, Photoshop. Enfim, Photoshop já existia há muitos anos, mas quer dizer, começou a ser muito acessível a fotografia digital e a manipulação da fotografia. E, portanto, isso de facto veio transformar o mercado. Eu ainda, portanto, no estúdio, nós ainda trabalhámos muito tempo em digital, portanto, muitos anos trabalhámos em digital, já não lembro quem é que foi, comprei a primeira câmara, mas foi logo no início em que começaram a aparecer as câmaras digitais, ainda de arrasto, portanto que era preciso fazer 3 exposições com a mesma... E as costas para a Celblad e para E depois, mais tarde, um dorso para a Celblad, comprei um dorso para a Celblad da Phase One, que já era um sistema muitíssimo avançado. Eu fiz o meu primeiro workshop de fotografia digital, salvo erro, em 96, em Nova Iorque.
fotografia de câmara de arrasto. Não sei que marca era, eu acho que era uma coisa israelita, mas não tenho a certeza. Mas não era viável comercialmente. E ela começou a ser viável comercialmente, pelo menos para mim, foi à volta de 1996. Comprei o primeiro Beck Phase One, que era um Beck super prático de se trabalhar, mas os clientes não aceitavam muito bem que a fotografia fosse digital, achavam que o digital não era uma coisa capaz, e então houve uma altura em que eu até fotografava com a Hasselblad e com o Beck digital e dava as duas coisas ao cliente, dava um diapositivo e dava o fecheiro eletrónico para eles perceberem que de facto era muito mais fácil, mais prático, muito melhor, e foi assim que introduzi o digital. E o digital foi de tal maneira violenta digamos, a entrada do digital, que foi assim: eu tinha um projeto editorial numa revista de comidas, de um cliente meu, de quem eu tenho boas memórias, e comecei a fazer a revista em digital. E a revista eram fotografias de comida, feitas aqui no estúdio, mas havia uma semana aqui no estúdio dedicada à produção dessa revista. Portanto, era de manhã à noite, a fazer comidas nas cozinhas e a serem fotografadas no estúdio, às vezes em 2 e 3 estúdios ao mesmo tempo. E o digital, para mim, vem-me dar um rendimento brutal. Esse trabalho especificamente. Foi de tal maneira que eu comprei um Beck digital numa semana e na semana seguinte comprei outro. E na altura, os Becks digitais custavam uma fortuna absolutamente. Muito mais caro do que qualquer objetiva de uma câmara. Um Beck digital custava 10 vezes mais do que custava uma boa objetiva, mesmo que fosse uma objetiva muito especial. E, portanto, mas foi de tal maneira que foi assim, quer dizer, eu comprei 2 Becks digitais de uma semana para a outra e passei a ter um rendimento no estúdio, uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, aquilo, ao princípio, não se fazia tudo em digital, era digital, mas também havia película, portanto, diapositivo, e houve um dia, passado uns anos, que finalmente disse: o laboratório não está aqui a fazer nada. Acabou-se. E o laboratório foi transformado em mais um estúdio. E nós às vezes tínhamos 4 sets montados no estúdio para estar a fotografar, que era uma coisa absolutamente extraordinária. Porquê? Porque nós conseguimos fotografar e ver imediatamente e corrigir imediatamente aquilo que tivesse eventualmente que ser corrigido. E podíamos inclusivamente enviar para o cliente, nem que fosse num CD com estafeta, mas podia-se enviar imediatamente para um cliente uma imagem para ele aprovar. Portanto, isto deu uma transformação de fluxo de trabalho enorme. Enorme. E eu ainda aproveitei isso, pronto, até, como eu digo, até essa altura, portanto, foi a partir dos anos 90 e tal que comecei a ter os Becks digitais, e depois, passado um ano ou 2, na publicidade, começaram a aceitar as fotografias em digital e a reconhecer que, de facto, era muitíssimo mais prático. E hoje em dia, claro, não se trabalha de outra maneira, não há película. Isso é uma coisa que já não existe. Na moda ainda há quem use película, gostam daqueles efeitos. Não, agora há para digamos, para um projeto específico. Uma campanha, projeto específico, sim. Mas quer dizer, há pouco quem trabalha. Devo dizer que o background da fotografia tradicional, da fotografia analógica, como se diz agora, foi muitíssimo importante para a passagem para o digital, porque a noção das camadas de cor, da composição da cor em camadas, a maneira como se trabalhava no preto e branco e depois a cores em diapositivo, para mim foi muito importante eu ter um background digital. Eu abordei o digital de uma forma que foi muito suave para mim, a passagem, e foi muito produtiva, muitíssimo produtiva, foi altamente produtiva mesmo. Portanto, depois nunca mais fotografaste, nunca mais te ligaste à fotografia? Não, fotografia profissional não. Não, fotografia profissional não. Continuo a gostar muito de fotografia, vou ver exposições, não só de ex-colegas de profissão, como fotografia artística. Continuo a gostar, continuo a achar um meio muito interessante e continuo a gostar de ver. Continuo a frequentar as exposições de fotografia, a ver o que é que se faz e ver as abordagens artísticas que se vão fazendo, principalmente aqueles que utilizam métodos mais tradicionais, aqueles que me dizem mais, portanto, no fundo são as pessoas que têm a ver com a minha geração, isto é uma questão geracional, portanto, há outras abordagens agora da fotografia e outras maneiras de ver e de fazer, mas que eu acho, posso achar interessantes uma ou não, mas quer dizer, naturalmente eu vejo aquilo que mais me agrada, não é? Claro. Que eu mais gosto de ver. Ok. Portanto, e agora só trabalhas em arquitetura?
Sim, agora só trabalho em arquitetura. E a fotografia, para mim, é o prazer de ver. Gosto de continuo a comprar livros de fotografia, continuo a ver exposições de fotografia, continuo a ler sobre fotografia. Também dei aulas durante uns tempos, não é? E que também gostei de dar aulas. Deste aulas aonde? Na Escola do Património, de Recuperação do Património de Sintra. Okay. Quem está à frente do Departamento de Fotografia foi um ex-assistente meu, que é o João. Ele às tantas convidou-me e eu, curiosamente, achei graça estar em contacto com os miúdos. São miúdos de 15, 16, 17 anos, por aí. E gostei de dar, mas pronto, foi uma coisa que também já acabou. É um curso técnico de fotografia vocacionado para o património. Sim, a escola é uma escola que feita pela Câmara de Sintra para formar técnicos para a recuperação do património em Sintra. Claro que depois aquilo é um bocadinho mais alargado. O curso de fotografia é um curso técnico de fotografia, mas o João, que trabalhou aqui comigo, o João Sousa, Sousa Fernandes, ele tem uma abordagem artística e tem uma abordagem interessante da fotografia. Portanto, punha os miúdos a fazer projetos de fotografia quase como se fossem os artistas. Portanto, há um determinado projeto para fazer de determinada maneira e ele explorava muito a parte artística. Portanto, aquilo era uma escola técnica, sim, mas também era ensino artístico, no fundo. E, portanto, enquanto foi assim, interessou-me. Depois as coisas modificaram-se um bocadinho, deixou de me interessar. E eu finalmente larguei este ano as aulas, deixei de estar em contacto com isso. E, portanto, continuo a gostar de fotografia. E não tens uma máquina digital que costumes andar com ela e fotografar, não? Não tenho. Tenho o telefone com que todos nós fazemos fotografias e, de facto, tem resultados razoáveis. Tenho uma pequena Fuji com um objetivo a zoom, é uma máquina que não tem uma qualidade especial. Sim. E mantive um set da Hasselblad, mas que não uso, francamente não uso. Talvez ainda venha a comprar uma máquina digital de boa qualidade, mas que são caras, são equipamentos relativamente caros, porque de facto a qualidade do telemóvel, eu às vezes tenho feito algumas fotografias, algumas que para mim são interessantes, com enquadramento e as coisas todas, mas depois falta-lhes uma certa qualidade que eu não para outras coisas. É um bocadinho de decepção, porque a minha profissão foi sempre ligada à máxima qualidade ao máximo de qualidade possível. Quer dizer, quando nós trabalhámos em diapositivos 20-25, aquilo é de uma qualidade, uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, e depois mesmo com os backs digitais, eram backs muitíssimo bons e, portanto, a qualidade daquilo é uma coisa imbatível, quer dizer, e, portanto, eu trabalhei 20 ou 30 anos ligado a uma grande qualidade e quando não tenho esses meios para fazer, até um bocadinho... E eu não vou andar com máquinas atrás para fotografar, quer dizer, e portanto, ou é o telemóvel e depois aquilo para mim é um bocadinho decepcionante, embora dê para publicar no Instagram ou numa coisa qualquer, mas depois uma pessoa vai ver a fotografia e quer puxar um bocadinho para a fotografia para fazer alguma coisa e não tem qualidade e isso para mim é um bocadinho decepcionante, mas talvez um dia destes compre uma câmara, eu acho que sim, um dia destes vou comprar uma câmara e que continuo a fazer as poucas fotografias que faço com gosto e faço e gosto de enquadrar com cuidado e gosto de enquadrar com uma certa luz, quer dizer, eu continuo a ter esse gosto. Sim. Mas eu nunca fui um fotógrafo artista, nunca fui um artista da fotografia, não é? E portanto, gosto, mas quando faço, gosto de fazer com gosto. Com qualidade. E hoje em dia tenho até uma perspectiva um bocadinho mais artística sobre a fotografia que não tive durante a vida profissional. Hoje em dia estou mais facilmente, arranjo um projeto para desenvolver com um cariz mais artístico do que fazer aquilo que fiz toda a vida, que foi trabalhar para alguém que tinha exigências e que me pedia coisas que eu ia à procura de conseguir fazer. Não é? São perspectivas um bocadinho diferentes. Mas agora também tenho outro tempo e tenho outra... vivo com um ritmo diferente. Sim. E a arquitetura também leva-te para outro campo, não é? Sim, a arquitetura leva-me para outro campo. Para mim é muito rewarding, como é que se diz? É muito... Reordenar.
Não, no sentido, é compensador, é muito compensador sim, os resultados. Sim. Quer dizer, é muito, para mim, é aquilo que me trazia a bricolagem e a fotografia, que é o fazer com as mãos. Não é que eu faça com as mãos as casas, não faço, não é? Mas o fazer um projeto, imaginar um projeto e depois vê-lo na prática, ser construído. Eu gosto de acompanhar a construção, acho muito engraçado. Todos os métodos da construção, a pedra, os tijolos, a massa, tudo aquilo para mim é importante, é a materialização de uma coisa que nós imaginámos e depois, naturalmente, dependendo dos artesãos que temos aí, fantásticos na construção, os tipos que andam lá com as mãos na massa, fazem coisas extraordinárias e conseguem aturar-nos as picuinices, as esquisitices, a qualidade, as esquisitices dos detalhes que para eles não nos dizem nada, claro. E que nós queremos ver uma alheta, não sei onde, os tipos, mas lá fazem e fazem com gosto e depois ficam contentes de ver no fim e claro, naturalmente para nós é um prazer muito grande depois ver o trabalho feito, não é? Nós somos uma peça do trabalho, somos uma parte do trabalho, mas é muito compensador, gosto muito, quer dizer, aliás, eu acho que foi sempre uma vocação falhada a arquitetura para mim, na medida em que vocação falhada no sentido em que quando era a altura certa não fiz o que devia fazer, depois meti-me por outros caminhos que também foram muito interessantes e que eu gostei imenso de fazer e que continuo a gostar, não é? Mas realmente fiquei sempre com a arquitetura atrás da orelha, sempre com vontade de fazer qualquer coisa nessa área e finalmente agora, nos últimos anos, tenho estado a fazer e que para mim é ótimo, gosto imenso. Muito bem. Miguel, obrigado por esta conversa e sucessos na arquitetura e na vida, de modo geral. Muito obrigado, igualmente. Espero que não tenha sido muito longo esta conversa. E muito obrigado também. Ok, obrigado. Ok.